irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. E nós estamos no último capítulo de Ezequiel 48, aproveitando a oportunidade para estudarmos todas as tribos de Israel, as tribos do Antigo Testamento. E nós vamos ver a profecia, de Jacó para com a tribo de Gade. Hoje vamos estudar a tribo de Gade. E está em Gênesis 49, versículo 19. Gade. Meus irmãos, Gade significa tropa. Sim, meus irmãos. Presta bem atenção. Significa tropa. Então, aqui diz assim: Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele o acometerá por sua retaguarda. Então, Gade será uma tribo muito corajosa de guerreiros e eles vão lutar e vão invadir novas fronteiras. E eles vão invadir a fronteira da Transjordânia, junto com mais duas tribos, a tribo de Ruben e meia tribo de Manassés. Então, eles não irão ocupar a terra de Canaã. Eles vão ocupar outras terras, meus irmãos. Vão invadir outras nações. Amém e amém. Gostaria de ler também Deuteronômio 33, versículo 20 ao 21, que é a profecia dada por Moisés. De Gade disse: bendito aquele que faz dilatar Gade, sim, que aumenta as fronteiras de Gade, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte. Sim, meus irmãos, então eles escolheram não permanecer em Canaã, mas invadir a Transjordânia, e aqui diz, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Sim, meus irmãos. E fala muito sobre a pessoa de Cristo Jesus, que também expandiu, deu a ordem de se expandir o evangelho, o reino que está nos nossos corações em toda a terra. E Gade também tinha esse espírito. Então a possessão foi na Transjordânia, e essa história se encontra em Números 32, eles ficaram com o melhor da terra. Então, a expressão aquele que faz dilatar a Gade, todos que ajudarem Gade a prosperar serão abençoados, porque a função de Gade, dessa tropa, é expandir. Amém e amém. Gade é uma leoa que despedaça o braço e o alto da cabeça. E Gade não agiu por impulso, mas tinha um propósito maior, mesmo do outro lado do Jordão. Então, nós estamos vendo o nosso mapa e tem uma linha azul que é o Rio Jordão. Então, as outras tribos, elas ocuparam a terra de Canaã, que Deus tinha prometido. Mas Gade não se afastou da sua missão nacional, mas ela tinha outro propósito e outra visão. Sim, meus irmãos, ficar na Transjordânia, ocupar outras terras. Sim, e o versículo 21 diz assim que Gade escolheu a melhor parte, ponto final. Amém, amém. É um líder honrado, é um comandante e cumpriu sim os desígnios do Senhor para com Israel. Por quê? Mesmo Gade com o intuito de ficar na Transjordânia, de não ir para a terra de Canaã, eles marcharam sim com os seus irmãos. E Gade e Ruben, eles foram
2 exércitos que ficaram na frente, na linha do exército. É isso que nós vamos ver. Gostaria de ler também 1 Crônicas. 1 Crônicas também fala sobre Gade. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, diz assim: dos gaditas passaram-se para Davi à fortaleza no deserto. E aqui está dando características desse exército, dessa tropa. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Amém, amém. E Jesus, quem é, né? Jesus, ele pregou ali num território, mas ele quis expandir e disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor, ele tem uma visão mundial. Amém e amém. E agora nós vamos ver essa história em Números 32, como que isso se deu. Vamos lá. Números capítulo 32. Então Deus, meus irmãos, ele ampliou os limites da promessa. Amém, amém. Porque Deus tinha prometido a terra de Canaã, certo? Nós temos até a história dos 12 espias, que foi uma história até triste, porque 10 espias desanimaram o povo para conquistar a terra de Canaã. Mas mesmo assim, Deus, ele tem uma mente para ampliar. Amém, amém. Então, Deus ampliou os limites da promessa. Amém, amém. E Gade tinha essa visão. Gade ampliou os limites da promessa, mas não abandonou o povo, não abandonou os irmãos, as outras tribos. Certo? Então, essa história mostra que Deus, ele não está limitado à geografia literal, mas à fidelidade de uma missão. Ide por todo o mundo, né? E pregai o evangelho. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Então, nós vemos aqui que Gade, Ruben, aqui em Números 32, eles se estabelecem na Transjordânia. Nós vemos também lá em cima Manassés, meia tribo de Manassés também acompanhou essas duas tribos, certo? E a Transjordânia fica fora de Canaã, fora da terra prometida, já no Antigo Testamento. Então, a mente de Deus sempre foi a ampliar. Deus não está dentro de uma caixinha. Amém e amém. Então, no momento em que eles tomam essa decisão, foi muito difícil para Moisés no início, porque todo mundo tinha em mente estabelecer-se na terra prometida. Então, deu a parecer que Gade e Ruben estavam indiferentes a essa promessa do Senhor, certo? Mas isso era apenas uma aparência, não era uma coisa real. Entenderam, meus irmãos? Então, essas 3 tribos, né, Manassés também, eles anunciam a intenção de ficar para trás. Eles não vão se estabelecer em Canaã. E essa história se parece com a história dos espias outra vez, que não queriam invadir a terra de Canaã. Mas veja, a história aqui é diferente. Parece, no início, Moisés levou um susto. Parece que, não, vocês estão nos desanimando de novo, vai ser de novo a história dos 10 espias. Vocês também não estão mais interessados em nós, na terra prometida, mas não é essa a questão, certo? Aqui é outra história, outro momento. Então é isso, meus irmãos, para cada história um discernimento, né? Então,
Gade, Ruben e parte da tribo de Manassés declararam que não estavam interessados em se estabelecerem na terra prometida. E aí vem um confronto com Moisés. Um confronto, porque Moisés se lembra do desânimo dos 10 espias, que por conta desse desânimo eles ficaram 40 anos no deserto. Então Moisés ficou com medo. Poxa, agora nós vamos ficar mais 40 anos, nós vamos todos morrer aqui de novo, certo? Então, Gade e Ruben, eles se explicam muito bem. Então, não era essa a intenção. Eles usaram de lógica, meus irmãos. Eles usaram uma estratégia, eles tinham já no seu coração de se estabelecerem naquela terra, porque seria melhor para eles, porque eles tinham muito gado, mas que eles não abandonariam os seus irmãos. Eles iriam acompanhá-los até que eles conquistassem toda a terra de Canaã. E por causa disso o Senhor os abençoou. É a questão da lógica, certo? Aqui tem uma terra que é boa para nós, tem o gado. Então, logicamente falando, isso aqui é melhor para nós, mas nós não vamos abandonar a missão. Nós vamos com vocês até vocês completarem a conquista de Canaã. E é isso que nós vamos ler aqui em Números 32, certo? Números 32, versículo 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. Então, uma questão lógica. Nós não podemos atravessar o Jordão e essa terra onde nós estamos é fértil para o gado, é boa para o gado. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado mesmo. Era lugar de gado. Então, aqui temos o primogênito, e aqui começa falando de Rubens, porque realmente ele é o mais velho nesse momento, mas em outros capítulos, né, os gaditas, eles vão ser mencionados em primeiro lugar, porque eles são os líderes dessa decisão. Então, os gaditas, a tribo de Gade, eles são os líderes na decisão de colonizar a Transjordânia. A gente já leu, mas vou ler de novo. Deuteronômio 33, vamos lá, Deuteronômio 33, 21. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E isso você vai ver aqui nessa história. Então, eles queriam ficar na terra de Gileade. É um distrito montanhoso, certo? E é o território da Transjordânia, como a gente já viu. Vou ler também em Josué. Vamos lá, Josué. Josué 22, 9. Josué 22, 9. Contando essa história também, resumidamente, para os irmãos entenderem. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram, então eles vão sim ajudar os seus irmãos a conquistarem Canaã, mas eles voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores. E olha só que interessante, era a vontade de Deus, sim, Senhor, segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Amém, amém. Porque a mente do Senhor é sempre se expandir. E aqui a história não é a mesma. Mas, de início, houve um conflito, certo? É o que a gente vai ver agora em Números 32. Vamos lá, meus irmãos. Números 32, versículo 2 ao 5. Aí vocês vão ver a história e vai ficar tudo muito claro. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés. Foram até a liderança. E ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer,
Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon. São cidades. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. E os seus servos têm gado. Então, estas cidades estavam dentro do território dos amorreus, a terra que o Senhor feriu. E isso você pode ler em Números 21, a partir do versículo 21. O pedido de Gade não era para não continuar em Canaã. Então, aqui é uma mudança importante da política de ocupação, certo? Aqui tem uma mudança política de ocupação. Amém, que o Senhor tem uma mente aberta, né? Amém. Então, aqui, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Eles pediram, e aí Moisés ficou assim, preocupado, né? Porque ele se lembrou imediatamente da história ali dos espias, dos 10 espias desanimando o povo na ocupação de Canaã, entendeu? Veio à mente, à memória dele essa situação triste que está em Números capítulo 13 e 14. Depois os irmãos leem Números 13 e 14. Ok, versículo 6 ao versículo 15. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia a ver esta terra, a terra de Canaã. Então, está voltando a história de Números 13 e 14, a história dos 12 espias que só Josué e Caleb se animaram a ocupar Canaã, certo? Então, é nisso que Moisés está pensando. Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o queneu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós... Aí, nossa, Moisés estava muito nervoso, ele ficou com muita raiva, né, dessa mudança da ocupação política de Canaã, porque eles queriam ficar na Transjordânia por causa do gado. Olha só como que termina aqui, meus irmãos. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Sim, meus irmãos, Moisés está muito com raiva. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo. Ó, eles ficaram 40 anos no deserto, então Moisés está pensando aqui, ó.
Também ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Então, Moisés está pensando numa experiência passada. Porém, aqui o caso é novo, é outra história, outro momento. E aí precisa-se de um diálogo para explicar, certo, meus irmãos? Com muita paciência. Mostrar para Moisés que essa não é a intenção de Gad e Rúben. Tá aí, meus irmãos, versículo 16. Muita calma nessa hora. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Então eles estão pensando no seu bem-estar, certo? E do gado, normal. Normal, né, meus irmãos? Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos apressando-nos adiante dos filhos de Israel. Então, eles iriam se colocar na frente, na linha de frente daquela batalha, da conquista de Canaã. É isso que eles estão falando. Eles são muito corajosos. Porém, nós nos armaremos apressando-nos adiante dos filhos de Israel até que os levemos ao seu lugar. Então, eles vão cuidar de si próprio, né, da sua família, do seu gado, mas eles estão pensando no próximo também. Então, eles fizeram essa proposta, certo, meus irmãos? Essa é a proposta. Porém, nós nos armaremos apressando-nos adiante dos filhos de Israel até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, protegidas, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse de cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão. Então, eles já estão decididos, entenderam, meus irmãos? Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então, essa foi a explicação. E graças a Deus, né, Moisés, como um bom líder, ele ouviu a situação, que era diferente. Eles não estavam desanimando ninguém. Aliás, eles iam ficar, né, na frente, né, na linha de frente ali. Os primeiros a morrerem, né, no confronto. É isso aqui que estava sendo dito. E aí, meus irmãos, versículo 20 ao 32, a conclusão aqui, né, meus irmãos? Então Moisés lhes disse: se fizerdes isto assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então, e aí foi dada, né, o veredito aqui, claro, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel. Então, cumpra a sua missão. Então, aí vocês estarão desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Amém, amém. Foi isso que foi dito aqui. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Então, eles tinham responsabilidade para com os irmãos. Estariam somente desobrigados quando eles tivessem sua própria ocupação lá em Canaã. E depois, desobrigados, então, versículo 24, edificai vós cidades para as vossas crianças,
e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo... Então, trato feito, não é a mesma história, aqui é um outro... Eles querem tomar a Transjordânia, o que o Senhor também quer, expandir Canaã, né, meus irmãos? Não é ficar num terreninho ali apertado. Mas o reino do Senhor Jesus Cristo está em toda a terra, nos 4 cantos da terra, porque o reino do Senhor Jesus Cristo está nos nossos corações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E aqui os amorreus já tinham sido subjugados, né, ali na Transjordânia. Então, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo, como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Palavra é palavra, meus irmãos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos, a parte mais frágil, né? E todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra, perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés, aí Moisés vai lá para o sacerdote. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, para que tudo fique muito claro, né, meus irmãos? Tudo fique claro, que não haja fofoca, e tá tudo resolvido. E disse-lhes, se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e até estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, né, se não forem fiéis, porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Então, eles não vão para a Transjordânia, mas eles vão ter junto com vocês uma possessão na terra de Canaã. Versículo 31. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo, o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor à terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. E aí, meus irmãos, a partir do versículo 33 até o final, nós temos a distribuição, né, das terras entre as 3 tribos, né, a distribuição da Transjordânia. Versículo 33 aqui em diante. Então, meus irmãos, o que significa isso? Se você ver ali no mapa, nós temos Canaã, né, ali passando pelo Rio Jordão, que é uma terra mais protegida, mas vocês notam que Manassés, meia tribo de Manassés, Gade e Rubens, eles ficam mais expostos aos inimigos, porque eles, na verdade, eles vão ser linha de frente também geograficamente, porque ao redor deles tem o que? Os arameus, os amonitas, os moabitas, tem Edom ali embaixo, né? Então, eles sempre vão ser um exército muito bem armado, com muita estratégia, porque são eles sempre que vão ter que proteger seus irmãozinhos ali em Canaã, entendeu? Olha só o mapa, a figura. Então, Gade, ele fica exposto aos inimigos, mas eles não estão preocupados com isso, porque eles eram um exército forte, um leão. Por isso, tornou-se uma tribo de guerreiros valentes. É isso que aconteceu, meus irmãos, uma tribo. E olha só, muitas pessoas até criticam, né, essas tribos hoje em dia, né, algumas linhas aí teológicas, mas, meus irmãos, não tem o que dizer contra a palavra do Senhor, porque se você for olhar aqui, vamos lá, Números 22, versículo 1 ao 9, certo? Desculpe-me, Josué, vamos lá, Josué 22, 1 ao 9. Vamos lá, Josué 22, 1 ao 9. Então, vocês vão ficar sabendo muito claramente que o Senhor abençoou aí, ó, essa expansão aí, essa dilatação aí da visão
do território de Canaã. Deus não é limitado não, entendeu? O negócio é ser fiel à missão do Senhor. Então Josué chamou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, agora é Josué já, uma outra liderança, e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. Então a fidelidade, né, meus irmãos? A vossos irmãos durante longo tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes. Amém. Essa é a missão do Senhor. Antes, tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão. Então é isso, meus irmãos, amarás o teu próximo, né? Considerando aquilo que é do próximo superior, o que hoje não acontece muitas vezes, né? Sim, meus irmãos. Então aqui eles tiveram cuidado de serem fiéis. Eles deram repouso aos seus irmãos. Como o Senhor Jesus nos deu repouso hoje nos nossos corações. Palavra cumprida. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois agora, e ide-vos para as vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor, vosso Deus. Aí é que tá, né? Do que adianta ficar lá na terra prometida em Canaã e não amar o Senhor? Mas essa é a questão, né? Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o servais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, meus irmãos, olha só o que diz aqui, ó. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Amém e amém. Abençoados. Eles foram abençoados pelo Senhor. Não era como as 10 tribos na época, né, de Moisés, que desanimaram o povo de irem para a terra de Canaã. Somente Josué e Calebe foram corajosos naquele momento. Mas aqui a história é outra. Eles estavam cuidando dos seus filhos, das suas tendas, do seu gado. Mas também eles cumpriram o dever de ajudarem seus irmãos. E depois que seus irmãos estavam estabelecidos na terra de Canaã, eles estavam desobrigados diante do Senhor. E eles puderam cuidar dos seus próprios filhos, de suas próprias mulheres e do seu gado e ainda expandir o território do Senhor. Foi isso que aconteceu. E é isso que Jesus manda nós fazermos, expandir o seu território. Jesus não fica numa caixinha. E quando ele faz uma promessa, Deus prometeu a terra de Canaã, não era só a terra de Canaã, não. Era toda a terra, meus irmãos, toda a terra. Nós não somos um povo limitado, um povo legalista, colocando Deus numa caixinha. Amém, amém. Pois é, meus irmãos, porque Jesus também é uma figura emancipadora. Ele vai além, ele vai adiante e manda a gente ir adiante, meus irmãos. Andar para frente, se mover. Amém, amém. Eu gostaria de ler em Mateus 28, versículo 18. 18 ao 20. A grande comissão. Sim, meus irmãos, Jesus, ele morreu, ele foi para a cruz lá. Ele também cumpriu aquilo que Gade cumpriu, né? Ele
deu repouso aos seus irmãos. E Jesus também nos deu repouso, porque ele veio a essa terra e cumpriu o que tinha que ter feito, que era morrer na cruz pelos nossos pecados. E por isso hoje ele tem toda a autoridade, mas não é só autoridade naquela terrinha ali de Canaã, não. Não, meus irmãos, olha o que está falando aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade, meus irmãos, me foi dada no céu e na terra. Amém, amém. Vamos expandir a mente. Amém, amém. Amém, amém. Hoje a Transjordânia, onde Gade está, é a Jordânia, né? Deus tem amor por essa terra e esse território aí também. Amém, amém. E nós temos que pregar o evangelho a todas as nações, todas. Ninguém tem preferência. Já no Antigo Testamento, Deus não ficou limitado a Canaã, não. É, meus irmãos, Gade é Jesus, que forma um exército. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém, amém. Jesus suportou a agonia da cruz. Ele foi lá, rejeitou a oferta de Satanás, foi leal ao Pai que o enviou ao mundo. Ele foi obediente à vontade do Pai, foi até o caminho da cruz para nos dar repouso. E agora ele tem toda a plenitude, ele tem o senhorio sobre todo o universo e agora está nos enviando. Sim, meus irmãos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Amém, amém. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aqui uma promessa: e eis que estou convosco todos os dias. Amém, amém. O nosso exército tem um comandante, e esse comandante é Jesus, e ele está conosco. Amém, amém. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. O Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo, o Consolador, e estará conosco até ele voltar, até o seu retorno. E a nossa herança, meus irmãos, a herança do povo de Deus, não é somente um Canaãzinho pequenininho na terra, mas é a nova Jerusalém, a autoridade sobre céu e terra. Amém, amém. Expandir a mente, não colocar Deus na caixinha. Meus irmãos, nós não somos limitados à cultura e o crente tem que estar em todas as áreas dessa sociedade. Amém, amém. Em todos os lugares, em todas as profissões. Amém, amém. Nós temos que ser uma praga em todo lugar. Amém, amém. Expandindo o evangelho e fazendo discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amém. Essa é a mensagem de força para Gade, o exército, a tropa, nesta quarta-feira. Amém, amém. Senhor Jesus, que ânimo, tu estás à frente, tu és o comandante, tu destes o exemplo, tu fostes e morrestes na cruz e nos deste o repouso, e agora tu tens autoridade sobre céus e terra e nos envia também a sermos essa tropa, a sermos Gade, a sermos corajosos, diligentes, a não termos medo das batalhas, em nome de Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, nós te amamos de coração. Muito obrigada por essa palavra, por não nos abandonar e estar em nós. Muito obrigada pelo teu Espírito Santo Consolador. Não estaremos só e não é bom que o homem esteja só e não estamos só porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém, amém.
Inscreva-se nesse canal, deixe seu like, Pastor Natanael, isso mesmo, expandir, cuidar das nossas tendas, das nossas mulheres, do nosso gado, mas também proclamar o evangelho para que muitos em todos os lugares tenham o repouso de Deus, o descanso do Senhor Jesus, fazendo discípulos em todas as nações. Amém, amém. Expansão, dilatar. Amém, amém. E até a próxima quarta-feira. A paz do Senhor.